Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, participou do evento, claro, e falou do compromisso da candidatura com a segurança pública e também da herança política de Flávio Bolsonaro. Todos têm que ter acesso à segurança. A gente precisa de um presidente firme. E o Flávio acompanhou o seu pai, Jair, em todos os momentos. Esteve junto, viu as dificuldades do Poder Executivo, viveu as dificuldades de Brasília, tem experiência nos vários mandatos de deputado, tem experiência no mandato de senador, mas tem experiência principalmente para acompanhar, por estar ombro a ombro com seu pai, dia e noite. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. No es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia, que los burócratas hoy están impidiendo, prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Asumí la presidencia de la República Argentina, vengo insistiendo con una idea particular. Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. La tercera es su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Lo que quiero decirles es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flávio, para lograr parar a la basura socialista. Candidato a presidente da República que tem o apoio enfático do governador de São Paulo, extremamente bem avaliado, provavelmente vencedor até no primeiro turno da reeleição dele aqui, acho que é o sonho de qualquer candidato a presidente. O Tarcísio fez um discurso, esse é o segundo discurso extremamente enfático em poucos dias aí na defesa da candidatura do Flávio Bolsonaro. E ele pontua justamente a questão da segurança pública. Aliás, hoje eu fui num evento com todos os líderes, os presidentes, os diretores dos institutos de pesquisa, feito pelo LIDE, e todos mencionaram a questão de o quanto a segurança pública será importante nesta eleição, quanto isso fala, e obviamente isso favorece claramente a oposição, porque o Lula deu todos os sinais de que não vai fazer nenhum trabalho em relação a isso, como não fez. Tem declarações dele, da história do roubo do celular para tomar uma cervejinha, os nossos bandidos aqui, os nossos, sei lá, o que ele disse em relação ao PCC e ao Comando Vermelho quando reclamou da decisão norte-americana de classificar como organização terrorista essas facções criminosas do Brasil, que são de fato realmente organizações terroristas por todos os aspectos, basta ver. Mas o discurso do governador de São Paulo é extremamente vital, inclusive por um dado de pesquisa. Eu sei que pesquisas suscitam muitas dúvidas e é sempre bom tomar cuidado ao olhar para elas, mas muita gente leva em conta. E outra, elas estão tentando medir o que está acontecendo. E há alguma diferença nas pesquisas. Mas tem uma coisa que elas chegam muito próximo, além de todas apontarem a questão da segurança, é que o estado de São Paulo, aliás, eu ouvi isso hoje do Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas, em que São Paulo pode ser exatamente o estado que vai decidir a eleição. Normalmente isso recai sobre Minas Gerais, né? Mas haveria uma certa mudança agora. O Nordeste teria menos votos para o Lula, alguns votos desses poderiam migrar a São Paulo, mas aí você teria a campanha enfática do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, obviamente, ao candidato que ele apoia, o Flávio Bolsonaro. Isso tudo traz uma esperança para a oposição e uma esperança objetiva. Ela não é muito distante, até porque, convenhamos, com tudo que aconteceu e com tudo que o governo gastou, a gente vai falar sobre isso também, né? Esse gasto exorbitante do governo em programas sociais que se tornaram assistencialistas, que não resolvem a vida dos brasileiros, isso não fez o Lula decolar. Há uma rejeição ao Lula e é um antipetismo ainda muito forte
que obviamente a oposição precisa pegar. Os votos que saem do Lula, os votos que saem, por exemplo, eventualmente de um candidato de oposição, vão para outro candidato de oposição, mas não necessariamente para o Lula. E o que o Lula perde normalmente pode não ir para o candidato Flávio Bolsonaro, mas para outro candidato de oposição que fornece condições para um segundo turno. Todos estão afirmando que teremos um segundo turno. E as falas do Milei, a gente vai falar um pouco mais à frente, né? O Milei é um chefe de Estado, foi convidado e veio aqui. Agora, o governo Lula, cheio de dedos e melindres, porque um dirigente, um líder internacional veio aqui fazer campanha. O Lula fez campanha na Venezuela, fez campanha na Argentina, se intrometeu em todos os assuntos, deu pitaco na eleição americana de uma forma completamente grosseira, inadequada, porque se indispôs com o atual presidente a apoiar Kamala Harris. Ele está reclamando disso, que melindre. Aí vai o ministro da Fazenda se prestar esse papel de vassalo, que coisa. Vai tratar da questão econômica, que tem um problema enorme, né? Fica lá defendendo o governo. Isso não é papel de ministro da Fazenda. Isso é papel de ministro político, que não é o caso do ministro da Fazenda, né?